Nesse episódio, eu vou te apresentar duas operações que eu realizei para concluir minha meta do dia. A primeira operação foi baseada em uma projeção de diamante e a segunda operação uma confluência de canal Fibo, Order Block, POC, uma operação maravilhosa. Então, eu fiquei até o final desse episódio para te apresentar toda a estrutura dessas análises para que você possa compreender e colocar em prática também. Então já pode colocar o like para fortalecer e bora lá sem mais enrolações. A primeira operação foi baseada nesse padrão, que se chama diamante, e ele possui duas fases. A primeira é a fase expansiva, ele vai fazendo ondas cada vez maiores, deixando picos extremos. E a segunda fase, ele vai se afunilando em busca de um ângulo até o momento que acontece o estouro. Então, nessa primeira fase, o mercado ele vai se abrindo, se expandindo ao longo da sua movimentação até que atinge picos extremos. Então, durante esse movimento expansivo, o mercado ele sai de um ângulo e faz ondas cada vez maiores, ondas cada vez mais complexas, tá? Então, ele vai renovando essas máximas, deixando topos ascendentes e fundos descendentes, renovando as mínimas. Depois dessa primeira fase, vai entrar na segunda, que é a fase de afunilamento. Você vai perceber que o mercado vai começando a fazer ondas cada vez menores, se comprimindo ao longo daquela movimentação, até que atinge um ângulo e acontece o rompimento. Então, ligando os topos, nós temos uma região de resistência. Ligando os fundos, nós temos uma região de suporte, dando estrutura a esse canal expansivo. Ligando esses topos que estão se afunilando, nós temos uma região de resistência, e ligando os fundos que estão se afunilando, nós temos a região de suporte. Aqui o mercado sai de um ângulo e começa a se movimentar, fazendo ondas cada vez maiores. Depois de atingir os picos extremos, ele começa a se afunilar, fazendo ondas cada vez menores em busca de um ângulo até o momento que acontece o estouro. E uma dica bem interessante que você pode estar utilizando para você especular possíveis movimentos é saber que, quando o mercado está na segunda fase, os topos formados tendem a ter o mesmo comprimento dos topos anteriores. Então esse topo aqui vai bater junto com o topo anterior. Esse fundo vai bater junto com este fundo anterior. Esse topinho com o topo inicial. Esse fundo com o fundo inicial e assim por diante. Ele tende a se manter trabalhando dessa maneira. É uma forma de você especular possíveis movimentos e utilizar como confluência caso você queira operar dentro desse padrão também. Então, no preço atual, o mercado realiza uma pernada de alta, apresentando esse topo, um fundo, um topo renovando essa máxima, depois configura uma pernada de baixa rompendo essa mínima, já está fazendo aqui ondas cada vez maiores, é nítido isso, e após isso o mercado sobe, renovando a máxima anterior. O mercado está se expandindo. A primeira fase do padrão diamante está sendo configurada. Marco a região de resistência e marco o suporte do nosso padrão. Observe que acabamos de identificar os picos extremos, que seria esse e esse, porque após o mercado deixar essas duas extremidades, ele começou a se afunilar, dando estrutura à segunda fase do nosso padrão. Marcaremos a região de suporte e a região de resistência desse padrão diamante. Assim que o mercado rompeu o suporte do nosso padrão, podemos projetar nosso alvo, que é a distância entre esses picos extremos. Pegaremos a nossa projeção desse topo extremo até o fundo extremo, posicionaremos no rompimento e acabo de identificar o próximo alvo do preço. Assim que o mercado atingir essa região, eu posso comprar a visão da alta do preço. Então, baseado nesse cenário, na projeção desse padrão diamante, tivemos uma operação vitoriosa com muita tranquilidade. Bora para a próxima operação. Já a segunda operação foi baseada nesse cenário, em que o mercado realiza uma tendência principal de baixa e entra no período corretivo. De acordo com a movimentação principal, eu desejo realizar operações de venda em regiões estratégicas para seguir a macro tendência. Então, de acordo com essa pernada de baixa, podemos observar que o mercado deixou essa Fair Value Order Block, que poderá ser o alvo do preço futuramente. De acordo com esse movimento corretivo, o mercado começa a dar estrutura a um canal paralelo ao formar esses fundos ascendentes aqui. Dessa maneira, vou puxar minha LTA do primeiro fundo ao segundo fundo, designando uma região de suporte, clonar e posicionar no primeiro topo, formando a região de resistência daquele canal. Podemos observar que tivemos a confluência daquela Fair Value. Caso o mercado atinja essa região, nós temos uma boa opção de venda também. Puxando a Fibonacci de acordo com essa pernada de baixa, desse topo até este fundo, tivemos a 6,8 nessa faixa de preço, que serviu como confluência para a nossa zona de interesse. De acordo com o preço atual, perceba que o mercado configurou uma onda de impulso de alta, uma correção e uma impulsão,
possibilitando a marcação de um canal atuante. Marcaremos do primeiro fundo ao segundo fundo e vamos clonar, posicionando o primeiro topo. Quando o mercado atingiu exatamente nesta região, executei a operação de venda para o final da próxima vela. I'm about to crash upon the curve, cause my bitch is lovely. Baby, if they tried to understand me, what should I do? I had to feed my fucking family. What else could I do but be a thug? I'm slanging with the homies, fuck hanging with them phonies in the club. Got my mind on danger, never been a stranger to homicide. My city's full of gangbangers and drive-bys. Why do we die at an early age? He was so young, but still a victim of the 12 gauge. My memories of a corpse, mind full of sick thoughts, and I ain't going back to court. So fuck what you thought. I'm drinking Hennessy, running from my enemies. Well, I let it be 23. There's so much pain. E dessa maneira, obtivemos uma operação vitoriosa com muita tranquilidade. Linda confluência, linda operação. E após isso, o mercado ele foi trabalhando em cima da zona e rejeitou totalmente a favor da nossa análise. Operação perfeita. Eu particularmente adorei demais essa operação. Então esse foi o nosso episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva no canal caso você não seja um inscrito. Te espero no próximo episódio, é nóis!